Fala, meu filhote, professor Kevin aqui falando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ecologia, a parte introdutória, a aula 1 de ecologia. Então, introdução, cadeias alimentares, pirâmides, coisas que são extremamente importantes aí para você entender a ecologia como um todo. Mas antes de a gente avançar e de fato entender cada um desses conceitos, a gente precisa entender um pouquinho o que é ecologia, né? O que a ecologia estuda? A ecologia ela vai estudar justamente a interação entre um ser vivo e o ambiente e o ser vivo. Então a gente acaba, né, justamente atualizando ou vendo todas essas interações que são super importantes. Então a gente sabe, por exemplo, que nós humanos, a gente muda o ambiente ao nosso redor, mas a gente também sabe que o ambiente ao nosso redor, ele influencia de como a nossa vida vai seguir, né? Então, se está muito quente, se está muito frio, se está muito úmido, se está muito seco, tudo isso influencia a nossa vida. E a gente tem isso para todas as espécies. Então, a gente vai entender justamente como que as espécies se interrelacionam e como que elas relacionam com o ambiente ao redor delas. E isso é de suma importância para entender a biologia como um todo. Então, isso aqui é um conteúdo introdutório para entender toda a biologia aí nossa, tá? Mas vamos lá. Para a gente começar bem, quando se fala de ecologia, o que a gente vai pensar? A ecologia nada mais é do que esse estudo de interações. Então, o que você está vendo aqui é um símbolo de interação. E a gente precisa aprender a pensar de forma ecológica, que é justamente pensar no nosso dia a dia e como que a ecologia ela faz parte desse nosso dia a dia. Desde o momento em que a gente produz lixo e joga fora, desde o momento que a gente produz alimento para comer, desde o momento que a gente produz outros bichos, ou a gente faz o paisagismo de uma casa, tudo isso influencia na ecologia e tudo isso traz um impacto ambiental. Então a gente precisa aprender a minimizar esse impacto ambiental e analisar esse impacto ambiental como um todo. Toda vez que a gente pensar em ecologia, é muito importante que a gente comece entendendo quais são os níveis de organização da vida. Então, qual que é a menor parte de vida que existe? Toda vez que a gente pensar em níveis de organização, você vai pensar que a menor coisa que pode existir é um átomo. Legal? Então você tem um átomozinho bonitinho e esse átomo seria a menor coisa que pode existir. Quando eu vou unindo esses átomos, eu vou criando moléculas. Essas moléculas elas vão criando organelas. E as organelas, por si só, elas formam uma célula. Tem seres vivos que só tem uma célula. Por exemplo, bactérias, eles são seres unicelulares. Só tem essa célula, perfeito? Porém, tem seres vivos que são capazes de formar tecidos, que é uma organização celular. Então, você tem várias células que funcionam ali em prol de uma estrutura fisiológica. A gente chama de tecidos. Esses tecidos eles vão formando os órgãos, e esses órgãos unidos vai formando os nossos sistemas. Então, quando eu falo de sistema digestório, por exemplo, o sistema digestório ele tem vários órgãos envolvidos. Você tem boca, esôfago, estômago, e cada um desses órgãos tem diversos tecidos ali para formar esses órgãos. Todo o sistema de um organismo vai formar o organismo por si só. Então, você é a união de todos esses sistemas que você tem dentro de você. Esse organismo ele vai formando populações, e aí já vem um conceito lá da ecologia. Então, o que é uma população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Se eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes vivendo no mesmo local, você chama isso de comunidade. Se eu estou pensando nisso em relação ao que está ao redor dessa comunidade, aos fatores sem vida, como relevo, clima e etc., você está falando de um ecossistema. E se eu unir todos os ecossistemas, eu vou formar uma biosfera. O que a ecologia estuda mais? A ecologia acaba estudando muito mais essa parte aqui, ó, de organismos, até a gente chegar de fato, né, a nossa biosfera. Então isso aqui é muito estudado pela ecologia. A gente estuda um pouquinho de ciclos biogeoquímicos, então a gente acaba estudando um pouquinho também das moléculas aqui que compõem a vida. Isso acaba sendo importante para a gente, tá? Mas o grosso, vamos dizer assim, o que a gente mais vai se preocupar é justamente desde a caracterização do organismo até chegar numa caracterização a nível biosférico, tá? Quando a gente analisa os conceitos gerais de ecologia, que é como que a gente conversa na ecologia, isso é muito importante, porque é exatamente isso que vai aparecer nas questões de vocês, tá? Então, quando você analisar uma questão, você vai perceber que essa questão ela vai vir no jargão, na linguagem da ecologia, tá? E a primeira linguagem que a gente precisa entender é o conceito de espécie. Então, desde 1942, com Ernest Mayr, a gente pensa que a
indivíduos de mesma espécie são indivíduos que sim, são parecidos morfologicamente, são parecidos fisiologicamente, mas além disso eles têm que ser capazes de cruzarem entre si e gerar descendentes férteis. Então, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando no conceito de espécie, tá? Essa espécie ela tem que viver em algum local e a gente chama de habitat esse local. Então, habitat ou habitat nada mais é do que o local onde o indivíduo vive. Mas cuidado, precisa ser o local e eu preciso achar esse local, tá? Então, eu não posso falar só do meio físico, porque se eu digo só do meio físico que o cara vive, eu falo de um biótopo. Então vamos pensar no seguinte, se eu chego para você e falo assim, ó, o tucunaré ele é um peixe encontrado no rio Araguaia. Se eu penso dessa forma, eu já sei encontrar o tucunaré, porque o habitat que ele vive é o rio Araguaia e eu sei onde o rio Araguaia ele existe. Agora, se eu chego para você e falo assim, ó, o tucunaré ele é um peixe de água doce. Não consigo, porque água doce tem no mundo inteiro. Legal? Então eu estou falando só do meio físico que o cara vive. Estou falando só do biótopo dele, mas não estou falando do hábitat dele. Não estou falando do local específico que o cara vive. Tranquilo? Quando a gente pensa em nicho ecológico, o nicho ecológico é super, hiper, mega, master importante, tá? Toda vez que a gente pensar em nicho ecológico, o que você vai pensar? Que é o conjunto de características que define o ser. Kevin, não entendi. Então vem aqui comigo. Toda vez que a gente pensa em conjunto de características que gera um ser vivo, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar justamente na capacidade que o ser vivo tem ali de se adaptar e quais são todas as características ao redor dele. Basicamente, o que o cara está comendo? Ah, o cara come determinadas coisas, ele come vegetal, ele come animal. Pronto, isso é uma forma, certo? O que o cara, onde que o cara vive? Isso faz parte do nicho ecológico dele. Como que ele reproduz? Né? Então, poxa, pera lá, qual que é o tipo de reprodução dele? Ele gera quantos descendentes ali por reprodução? Por exemplo, a gente da espécie humana, a gente reproduz e a gente tem um ciclo reprodutivo de 9 meses, que é o tempo que um bebê demora para nascer. Além disso, a gente tem geralmente a produção de um bebê por gestação, né? Salvo gêmeos que podem acontecer, mas geralmente a gente só tem um bebê por gestação. Quando eu analiso um cachorro, por exemplo, é muito comum dele ter mais de um bebê por gestação. A gestação é mais curta do que 9 meses. Então a gente tem diferenças nessas características. E as características todas, elas vão compreender ao que a gente chama de nicho ecológico, tá? Então toda vez que a gente pensar em nicho ecológico, você vai pensar o que nesse conjunto de N fatores que vão definir um cara. Atenção, nenhuma espécie tem um nicho ecológico igual ao da outra espécie, tá? Isso é muito importante, beleza? Eles podem ser similares em vários pontos, mas eles vão ser iguais em tudo? Não, tá? Inclusive, dentro de uma mesma espécie, você pode ter diferença de nichos ecológicos, tranquilo? População. Toda vez que a gente pensa em população, tem que ser um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, mas tem um detalhe, não basta ser só da mesma espécie. Eles precisam viver no mesmo local e ao mesmo tempo. Basicamente, o que eu estou te falando é que um precisa influenciar a vida do outro, tá bom? Então, para ser uma população, precisa viver no mesmo local, no mesmo tempo. Então, pera lá, Kevin, se eu estou analisando, por exemplo, canes familiares, que são meus cachorros, ou melhor, vamos falar de canis lupus, que são lobos, tá? Se eu estou analisando os lobos da América do Sul e eu estou analisando os lobos da América do Norte, eles são duas populações diferentes, mesmo sendo de uma mesma espécie? Sim. Tá? Por quê? Porque eles estão vivendo em locais diferentes e a população precisa viver no mesmo local. Kevin, qual que é o tamanho desse local? Aí depende de espécie para espécie. Tem espécie que tem uma capacidade migratória muito grande, então eu consigo falar num espaço geográfico super grande para falar de uma população só. E tem espécies que têm um padrão de migração bem pequenininho, logo eu falo de um espaço geográfico menor. Tá? Então, é legal de você pensar que um vai impactar na vida do outro, certo? Quando a gente pensa em comunidade, a comunidade é um conjunto de populações, então são várias espécies diferentes vivendo no mesmo local ao mesmo tempo, certo? Vale lembrar que quando a gente pensa sobre isso aqui, a gente vai pensar no que a gente quer analisar, entende? Porque toda vez que a gente pensa no espaço biológico, você nunca tem um espaço biológico que só tem uma espécie. Não existe isso, tá? O espaço biológico ele tem várias espécies ao mesmo tempo, mas o pesquisador ele pode analisar uma espécie só ou ele pode analisar todo mundo. Então é isso que vai definir se eu estou falando de uma população ou se eu estou falando de uma comunidade, beleza?
Quando a gente analisa um ecossistema, o ecossistema nada mais é do que a união de fatores bióticos com fatores abióticos. E aqui presta atenção. O que é um fator biótico? Fator biótico é um fator com vida. O que é um fator abiótico? Fator abiótico é um fator sem vida. Então, por exemplo, se eu estou falando do conjunto de vegetais que fazem parte ali daquele ambiente, eu estou falando de um fator biótico daquele ecossistema. Se eu estou falando da natureza química do solo, o solo tem muito nitrogênio, o solo é muito úmido, ou o solo é muito seco, o solo é muito ferroso, isso significa que eu estou falando de um fator abiótico, não tem vida ali. Tá? Eu estou falando de características físico-químicas do solo, sem vida. Estou falando de umidade do ar, sem vida. Estou falando de clima, sem vida. Tudo isso é abiótico. Agora estou falando da composição de animal, composição vegetal, composição fúngica, microbiota, que são os micro-organismos que compõem aquele local. Isso é um fator biótico, um fator com vida. Se eu falo das duas coisas juntas, eu estou falando de um ecossistema. Então significa que ao, por exemplo, eu descrever o cerrado, né, eu vou descrever o cerrado sendo o quê? Sendo uma estrutura que tem árvores tortuosas, fator biótico, que tem folhas pequenas, fator biótico, raízes profundas, fator biótico, solo avermelhado pelo aumento de ferro, fator abiótico, clima tropical sazonal com uma estação de seca no meio do ano, fator abiótico. Entendeu isso? Então eu tenho fatores bióticos e fatores abióticos. Se eu unir os dois, eu estou descrevendo um ecossistema. Quando a gente fala de ecótono, ecótono é uma área de transição que pode ser entre comunidades ou ecossistema. Kevin, mas por que eu vou estudar um ecótono? Por que eu vou estudar uma área de transição? Quando a gente analisa, por exemplo, o mapa aqui dos biomas do Brasil, o que tu vai perceber? Que lá nos biomas do Brasil, você tem ali, por exemplo, bioma Cerrado e bioma Amazônia. Poxa, o bioma Amazônia, ele, né, árvores de grande porte, extremamente úmido e tal. O Cerrado, árvores de pequeno porte ou médio porte, você tem ali um clima que ele é úmido só numa estação, mas na outra estação é muito seca. Significa que entre os dois, ou seja, nessa faixa que tu está vendo aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber que ali eu tenho características que são tanto do cerrado como da floresta amazônica. Então são características de transição. E as características de transição, elas montam o nosso ecótono. É importante a gente estudar os ecótonos, porque é exatamente a partir dos ecótonos que a gente vê características que muitas vezes não existem nem num bioma nem no outro. Então a gente acaba estudando as áreas de transição também. Tá? E para a gente fechar, biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas que existem. Tá? Então a gente está falando do planeta Terra inteiro. Tranquilo? Vale lembrar que só é biosfera se eu contar o planeta Terra inteiro, tá bom? Tem que ser todos os ecossistemas. Por quê? Mas quando que eu vou estudar, né, uma biosfera? Quando estou estudando, por exemplo, eventos climáticos, né? Liberação de CO2, né? Oxigênio no meio. O gás ele não fica só no Brasil. Então, se eu queimo agora, né, aqui um lixo aqui na rua, o que vai perceber? Que esse lixo ele vai liberar CO2, tranquilo. Esse CO2 vai ficar só em cima da minha rua? Não. Vai ficar só em cima do Brasil? Vai ficar só em cima de Brasília? Não. Esse CO2 ele vai para a atmosfera e na atmosfera ele vai rodar. Então não faz sentido a gente analisar, por exemplo, um evento climático analisando só um local. Por isso que você vê conferências mundiais para o evento climático, porque não adianta só o Brasil fazer alguma coisa, não adianta só a Europa fazer alguma coisa. Por quê? Porque são eventos que são globais. Então eu preciso de todos os continentes ali trabalhando em prol disso, certo? Agora, por exemplo, eu posso fazer, né, um evento brasileiro de conservação do cerrado. Aí beleza. Por quê? Porque eu estou falando de um ecossistema. Não é isso? E o ecossistema ele é local, ele está aqui. Então eu posso sim, não preciso fazer uma conferência mundial de proteção ao cerrado. Eu posso fazer uma conferência local, eu posso fazer uma conferência regional, porque o cerrado está naquela região. Agora, com eventos climáticos, isso é impossível. Por isso, conferências mundiais. Ficou claro? Vamos lá. Quando a gente pensa
em cadeia alimentar, esse é o primeiro conceito da ecologia que de fato ele cai mais em prova. Esse é um conceito que de fato ali são cobrados ali de vocês, tá? E por incrível que pareça é muito cobrado, tá? Então em provas do Brasil todo isso aqui é muito cobrado, cadeia alimentar, e não é complexo, na verdade é bem simples. E a gente precisa entender essa simplicidade toda. Cadeia alimentar nada mais é do que uma relação alimentar, ou seja, é uma trajetória única de alimentação de um grupo de indivíduos. Por que trajetória única, Kevin? Porque numa cadeia alimentar você só come uma coisa, tá? Então na cadeia alimentar a gente não vai comer uma porção de coisa, não, a gente sempre vai comer uma coisa só, tá? Então para ser cadeia alimentar eu vou comer apenas uma coisa, apenas um alimento, certo? Quando a gente pensa numa cadeia alimentar, a gente vai pensar que as cadeias alimentares elas são organizadas de forma hierárquica. O que significa isso? Cada um tem o seu lugar na cadeia alimentar, tá? Então existe uma hierarquia nessa cadeia alimentar. Essa hierarquia ela é chamada de nível trófico. Então o que vem a ser nível trófico? E anota isso. Nível trófico é a posição na cadeia. Vou anotar para você aqui também, ó. Então vai anotar no seu caderno. Nível trófico. O que é nível trófico? Posição na minha cadeia alimentar. Então, toda vez que eu pensar em nível trófico, eu vou pensar na posição na minha cadeia. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cara chamado de produtor. Esse produtor, ele está no primeiro nível trófico, ele está na primeira posição. Ah, beleza, Kevin, aqui eu tenho um cara chamado consumidor primário. Esse consumidor primário, ele está na segunda posição. A gente chama de segundo nível trófico. E assim por diante. Terceiro nível trófico, quarto nível trófico, até eu chegar no último nível trófico. É legal que a gente pode pensar que o último nível trófico, nesse caso, foi o quinto nível trófico, ou a gente chama de último nível trófico, isso vai ter um sentido daqui a pouco, certo? Para cada nível trófico, existe um nome, existe uma nomenclatura para ele, certo? Um apelido. Quando a gente pensa no primeiro nível trófico, ele sempre vai ser um produtor. O que o produtor vai fazer? Ele vai pegar a matéria que é inorgânica e vai transformar em matéria orgânica. Então, quando um vegetal ele vai crescer, a gente não coloca no solo matéria orgânica pura para ele absorver. A gente coloca matéria orgânica em decomposição ou adubo inorgânico. Por quê? Porque esse cara vai pegar o nitrato, esse cara vai pegar o CO2 da atmosfera, esse cara vai pegar o fosfato, esse cara vai pegar o magnésio e ele vai absorver isso do solo com o objetivo de fazer as próprias moléculas orgânicas dele. Então, um produtor, né, uma planta, ela não come igual a gente, ela não come carboidrato, ela não come proteína, ela não come ácido nucleico, não, ela come o quê? Ela come matérias que são inorgânicas, sem carbono. E aí, ela, a partir dela, ela vai fazer a matéria orgânica. Ela é a base da nossa cadeia alimentar, porque eles são os responsáveis para fazer toda a matéria orgânica que sustenta toda uma gama de consumidores, perfeito? Então, o produtor, ele é o cara responsável pela produção dessa matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. Quem são os produtores da biologia? Plantas e algas são os principais. E podem aparecer na microbiologia cianobactérias. Mas essa aqui na primeira série você vai estudar muito pouco, tá? Porque cianobactéria, né, micro-organismo e tal, vocês não acabam estudando ecologia microbiana no ensino médio inteiro, beleza? Mas plantas e algas aparecem bastante, tá? Então, plantas e algas, a gente tem o quê? Como base da nossa cadeia alimentar. O que vai acontecer? O cara que comer isso aqui, ou seja, um herbívoro, um cara que come planta só, ou um onívoro, um cara que tem alimentação diversa como a gente, né, que pode comer plantas e também pode comer bichos, certo? Então esses caras, eles podem ocupar o que nós chamamos de consumidor primário. Então aqui o consumidor primário, o que ele vai fazer? Ele vai consumir, ele vai comer essa planta, perfeito aqui? Então todo consumidor primário, ele come a planta. Qual o cuidado que eu tenho que tomar? Consumidor primário é porque ele é o primeiro consumidor que aparece, então ele é primário. Perfeito? Só que qual o nível trófico que ele ocupa? O segundo nível trófico, porque ele está na segunda posição da cadeia inteira. Então, cuidado, porque isso é um ponto de alerta, é onde você tem muitos erros de confusão, tá? Então, o consumidor primário sempre está no segundo nível trófico. E quem comer o consumidor primário? Ele vai se chamar de consumidor
secundário. Em qual nível trófico ele vai estar? No terceiro. E quem comer esse cara vai ser consumidor terciário. Em qual nível trófico ele vai estar? Quarto. E se tiver um outro, pode ser um consumidor quaternário, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, o tanto que for, tá? As cadeias alimentares não costumam ser gigantescas, tá? Porque assim, quanto mais eu vou passando, mais difícil é de eu adquirir o alimento, perfeito? Mas a gente tem várias posições aí possíveis de consumidor, beleza? Quando o indivíduo ele acaba ou morrendo ou perdendo estruturas, então, quando o vegetal perde uma folha, quando a gente morre, né? Quando uma cobra ali morre, quando um gavião ali morre, que está mostrando na imagem, o que vai acontecer com a parte orgânica do nosso corpo? Então, por exemplo, quando eu morrer, o que vai acontecer com a minha pele? O que vai acontecer com o meu tecido mole? Ele vai ser decomposto, certo? E na hora que ele for decomposto, isso vai ser devolvido para o ambiente na forma de matéria inorgânica. Em outras palavras, você tem aqui uns decompositores. Quem são os meus decompositores, Kevin? São as minhas bactérias e os meus fungos. E aí, presta atenção, cara. Para ser decompositor, é só bactéria e fungo, tá bom? Mas o urubu come carne morta. Beleza, ele não é decompositor. Mas a minhoca faz parte da composteira. Beleza, mas ela não é decompositora, tá? Para ser decompositor, para pegar a matéria orgânica e transformar ela em inorgânica, eu preciso ser bactéria ou fungo. Um dos dois. Perfeito aqui? E as bactérias e fungos, o que elas vão fazer é justamente fechar esse ciclo da matéria, né? Então, elas vão pegar essa matéria que está no formato orgânico e transformar isso em matéria que é inorgânica. Essa matéria inorgânica fica disponível para que o produtor consiga posteriormente pegar aquilo ali e aí transformar em matéria orgânica, e isso fecha o meu ciclo da matéria como um todo. Beleza? Então, vale lembrar, para ser decompositor, bactéria ou fungo. Quando a gente pensa em decompositor, o decompositor pode atuar em qualquer nível trófico, por isso que a gente chama ele de último nível trófico, tá bom? Porque todo mundo morre, legal? E quando todo mundo morre, evidentemente todo mundo vai ser decomposto, certo? E aí, evidentemente, que ele pode atuar em qualquer nível trófico. O decompositor, normalmente a gente não nomeia ele com um nome só, tá? Então, normalmente, decompositores vão aparecer vários ao mesmo tempo. Então, de novo, vou usar o meu exemplo. Quando eu morrer, eu vou ter meus tecidos moles sendo decompostos, mas não vai ser um organismo que vai comer meu tecido todo. Vão ser diversos organismos de diversas espécies diferentes. Então, a gente usa sempre o nome genérico para os decompositores, a gente só coloca decompositor e eu tenho que saber se é bactéria ou se é fungo. Beleza? Isso aqui é muito importante. Por isso que sempre se fala, né? Toda vez que eu pensar em cogumelos, por exemplo, no meu jardim, eu deixo, tá? Poxa, meu jardim ali está com uns cogumelozinhos, eu vou arrancar esse cogumelo? Não, deixa ele lá, ele está decompondo a matéria orgânica e isso está sendo muito bom, porque isso vai adubar o meu vegetal, certo? Então isso vai fazer bem para a minha plantação, ele não está competindo com a minha planta, ele vai ajudar indiretamente ali o meu vegetal, beleza? Então isso aqui é muito, 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 muito importante, tá? Quando a gente pensa em teia alimentar, a teia alimentar, ela quer buscar um pouquinho mais de realidade, tá? Por quê? Quando a gente pensa no ser vivo, o ser vivo ele não come uma coisa só. O ser vivo ele come diversas coisas diferentes. Então, se ele come diversas coisas diferentes, significa que ele faz parte de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo. Então, a teia alimentar nada mais é do que o conjunto de cadeias. Então, o que eu quero numa teia é analisar mais de uma cadeia ao mesmo tempo, tá? O que isso significa, Kevin? Significa que o mesmo indivíduo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Então, o mesmo cara ele vai ser capaz de ocupar diferentes níveis tróficos ao longo da cadeia. Vamos pegar um cara só para a gente entender? Vamos pegar o gavião aqui, que ele está sendo um topo de cadeia nessa teia alimentar. Quais níveis tróficos que o gavião pode representar? Geralmente a gente sempre apresenta cadeias alimentares e teias com setinhas. As setinhas elas sempre vão indicar para onde a energia e a matéria estão indo. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui o coelho tem uma setinha ligando a gramínea a ele. Significa que o coelho está consumindo a gramínea. Então, a energia da gramínea está chegando no coelho. Entendeu a lógica? Então, você tem aqui, por exemplo, gramínea, primeiro nível trófico. Coelho, segundo nível trófico. Gavião, terceiro nível trófico. Beleza.
Agora vamos analisar outro caminho. Gramínea, primeiro nível trófico. Vamos pensar no gafanhoto. Gafanhoto, segundo nível trófico. Só que o gafanhoto está sendo comido pelo sapo. Sapo, terceiro nível trófico. Só que o sapo está sendo comido pela cobra. Cobra, então, quarto nível trófico. E o gavião, nesse caso, quinto nível trófico. Tranquilo? Só que, se a gente pensar, a gente também tem amoras, primeiro nível trófico. Bem-TV, segundo nível trófico. A cobra também está comendo o meu bem-TV. Então, terceiro nível trófico. Perfeito? O que vai acontecer? Na hora que o gavião comer a cobra, ele está sendo também o quarto nível trófico. Então, pera lá. O mesmo gavião, o mesmo ser vivo, o mesmo cara, ele pode ser terceiro, quarto e quinto nível trófico. Ou seja, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário ao mesmo tempo. E por que isso? Porque ele está se alimentando de várias coisas diferentes e quem ele está se alimentando também está se alimentando de várias coisas diferentes. Então, por exemplo, quando você está comendo um frango, quando você está comendo uma galinha, tu concorda comigo que tu pode ser do terceiro nível trófico? Por quê? Porque a galinha come milho, por exemplo. Então, milho, galinha, você. Tu está no terceiro nível trófico. Só que galinha também come aranha, tá? Então, pera lá. Se galinha come aranha e aranha come inseto, e inseto, por exemplo, come planta, então o que eu posso pensar? Eu posso pensar que aquele insetinho, ó, planta, o inseto comeu aquela plantinha, esse inseto foi comido por uma aranha, terceiro nível trófico, a galinha comeu aranha, quarto nível trófico, e você comeu a galinha, quinto nível trófico. Então, comendo aquela mesma galinha, você pode ter dois níveis tróficos diferentes. Tudo depende de qual cadeia alimentar que eu quero analisar, certo? E a gente começa a montar essas teias alimentares. O que é interessante a gente observar? Toda teia alimentar tem que ter uma base e as teias alimentares também terão topos, tá? O que é uma base de uma teia alimentar? Base de uma teia alimentar sempre vai ser um produtor, que é a mesma base da cadeia. Então, tudo surge do produtor. Por isso que a gente pensa assim, poxa, e se eu desmatar uma área toda, eu não vou prejudicar o animal? Claro que eu vou. Por quê? Se eu estou desmatando uma área toda, eu estou destruindo todos os produtores, que é a base da cadeia alimentar. E se a base cai, tudo em cima cai. Se eu estivesse empilhando aqui vários livros aqui em cima, se eu tirar a base, tudo vai cair. É exatamente o que acontece nas cadeias alimentares, certo? Topo de cadeia é o cara que ele se alimenta de vários indivíduos, mas ninguém se alimenta dele, tá? Que é o caso nessa cadeia alimentar do gavião e da raposa. Então ninguém está comendo nem o gavião nem a raposa, certo? Mas eles estão comendo várias coisas. Então eles são os topos dessa cadeia alimentar. Perfeito? Então é mais ou menos essa lógica que a gente tem quando se fala tanto de cadeias como de teias alimentares. Espero que tenha ficado super claro isso aqui e tu vai perceber que isso aqui é bem tranquilo. Então, agora, o que eu preciso, Kevin, para conseguir de fato vencer esse conteúdo? Eu preciso simplesmente e puramente o que? Exercício, tá? Eu preciso fazer exercício disso aqui para eu pegar principalmente essa onda de consumidor primário, está no segundo nível trófico, consumidor secundário está no terceiro nível trófico. São coisas super, hiper, mega importantes para a gente aqui, beleza? Então, por hoje é só. Um grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.